Glória a Jesus. Queridos, a minha saudação é com a paz do Senhor Jesus a todos que estão ouvindo neste momento. Eu tenho uma palavra para o seu coração no dia de hoje e creio que o Espírito de Deus, Ele falará ao seu coração e creio que essa mensagem ela vai impactar o seu coração, vai mudar a sua vida, vai mudar a tua história. Quero deixar aqui um texto bem conhecido no Evangelho de Cristo Jesus, segundo escreveu Lucas. Evangelho de Cristo Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5, versículo 1. Quero ler a primeira palavrinha só do versículo de número 1, do capítulo de número 5 do Evangelho de Cristo, segundo escreveu São Lucas. Diz assim a Sagrada Escritura: E aconteceu que... Amém? Glória. Queridos, nós vemos aqui que a narrativa bíblica onde se encontra-se no texto base a qual nós lemos aqui no Evangelho de Cristo Jesus, segundo escreveu Lucas no seu capítulo de número 5, o subtítulo ele vai dizer a respeito da pesca maravilhosa e os primeiros discípulos. Glória. Nós vemos que é uma história muito linda e é um fato verídico. Por quê? Porque a Bíblia ela já dá início de um fato que aconteceu, né? Vemos que a primeira palavra que dá início ao texto bíblico é "e aconteceu", né? Então, se a Bíblia ela está afirmando para nós que aconteceu, é porque é um fato verídico, é um fato que realmente aconteceu. Vemos que o que aconteceu? Vemos que Jesus ele está cercado por uma grande multidão e Jesus ele sempre está fazendo o que foi incumbido dele fazer. Jesus ele estava pregando a palavra de Deus. Jesus estava anunciando o reino dos céus. E pelo fato de Cristo Jesus estar pregando a palavra do Eterno, a Bíblia ela vai dizer que uma grande multidão está cercando Cristo. E pelo fato de Jesus estar cercado por uma grande multidão, a Bíblia vai dizer que ele estava ali ao redor ou perto do lago chamado Genezaré. E enquanto Jesus está pregando a palavra do Eterno Deus, a Bíblia ela vai dizer que enquanto Jesus está pregando, na madrugada estava Pedro pescando. E Pedro usava redes para a pesca, era o instrumento de trabalho de Pedro, era redes. E Pedro pescando a noite toda, ele não apanhou nenhum peixe. Foi uma noite, foi uma madrugada de frustração, foi uma madrugada de desespero, foi uma madrugada a qual Pedro não saberia que iria acontecer aquilo. Ele não estava esperando por aquele momento, porque Pedro ele era acostumado a pescar e pegar peixes e disso ele usufruía do seu fruto, do trabalho. Pedro ele dependia da pesca para manter o sustento, tanto para a família dele como para as demais famílias e para os moradores da região. Pedro ele era um homem a qual estava associado ao comércio de venda de peixes. E vemos que Pedro, então, ele vai ter um momento de frustrações. Pedro vai passar a noite e não vai passar do jeito que ele quer. Pedro, ele não vai passar o momento que ele imaginou. Quantas das vezes, queridos, nós passamos por coisas que nunca imaginamos. Passamos por coisas que nunca pensamos que iríamos passar. Mas sabemos de uma coisa, que tudo
tudo tem um propósito de Deus. Eu lembro no Evangelho de Cristo, segundo escreveu João, no capítulo de número 9, a Bíblia ela vai dizer que vão interrogar ou indagar a Cristo e vão dizer: Senhor, mestre, quem é que pecou? Ele ou os pais? Havia um moço cego de nascença. E eles indagaram dizendo: não, ele está cego por quê? Porque ele pecou, ou os pais dele pecaram. Então isso que ele está vivenciando, essa deficiência visual, é consequência do ato pecaminoso dele, ou consequência do ato pecaminoso dos pais. Porém, Jesus Cristo, ele vai indagar eles e vai dizer: olha, não foi ele que pecou, aleluia, Jesus, e nem foi os pais que pecaram, mas tudo isso é para com que as obras de Deus venham ser manifestas. Tudo isso é para com que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Então, aquele momento que o cego estava vivenciando, pelo fato de nascer cego, não era para a morte, mas era para a glória de Deus. Então, o que eu quero dizer para você que está me ouvindo neste momento, essa adversidade que você está passando, este problema que você está passando, esta luta que você está vivenciando, ela não é para a morte, mas ela é para com que o nome do Senhor Jesus venha a ser glorificado. Lembro no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João também, capítulo de número 11, versículo de número 4. Lázaro estava doente. Jesus interrogou dizendo: olha, essa enfermidade, ela não é para a morte, mas essa enfermidade, ela é para a glória de Deus. Então, o choro ele pode durar uma noite, Pedro, mas a alegria ela vem pela manhã. Você pode estar passando um momento de vento, de tribulações ou de adversidades, mas saiba de uma coisa, ô glória, o choro ele dura uma noite, mas a alegria ela vem pelo amanhecer. Então creia que tudo isso que você está vivenciando é um propósito de Deus. Creia que tudo isso que você está passando é um propósito de Deus, para que o nome de Cristo venha a ser glorificado. Lembra de Jó? Satanás estava em rodear a terra. Ele disse para Deus: ó Senhor, Jó te serve por causa dos bens, por causa de tudo aquilo que ele possui. Aí o Senhor disse: vai lá, toca tudo no que ele possui, menos na alma dele. Satanás foi e tirou tudo que Jó possuía. Acrescentou uma enfermidade, uma lepra sobre ele. Mas tudo aquilo que Jó estava passando não era para a morte. Todo o processo que Jó passou não era para a derrota, mas era para a glória do nome do Senhor. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, oh glória a Deus. Jó vai dizer no seu capítulo de número 42, no seu versículo 2, Jó ele entendeu o propósito de Deus. Jó entendeu o porquê ele estava passando aquilo, irmãos. Jó ele entendeu, aleluia. E por isso que ele escreve dizendo: porque eu